Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Seguinte, aula de hoje nós vamos continuar com o estudo lá de trigonometria, certo? E o propósito da aula de hoje é mostrar para vocês as fórmulas para calcular o arco soma, tudo bem? Que é calcular o seno, o cosseno de dois arcos, certinho? Da soma de dois arcos. Então vamos começar aqui, ó, justamente pelo seno. Então a ideia aqui, ó, é calcular esse cara aqui, ó. Eu vou pegar o seno de x mais y, ou seno de a mais b. Vamos fazer assim, né? Fazer aqui, ó, eu quero calcular o seno de a mais b. Esse seria o arco soma, e aí a gente vai ver também o arco subtração. Como é que eu faço? A primeira coisa que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, que é o seguinte: fazer seno de a mais b não é pegar simplesmente o seno do a e somar com o seno do b. Não é isso, tá? Então tá errado fazer isso. Isso não é o arco soma. Então como é que seria? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Para calcular o seno de a mais b, você vai pegar o seno do a, multiplicar ao cosseno do b, e aí você soma ao seno do b vezes o cosseno do a. Olha lá, ó, você vai pegar o seno de um e vai multiplicar com o cosseno do outro. Então você vai pegar o seno primeiro do a, multiplica pelo cosseno do b. E depois você faz o inverso, o seno do b vezes o cosseno do a. O inverso não, né? Vai fazer o produto, vai inverter as razões, né? Então, seno a vezes cosseno b, seno b vezes cosseno a, certinho? E aí, quando for o arco soma, você vai fazer mais. Se caso for o arco subtração, se a gente quer fazer a subtração, então a gente vai pegar aqui e vai fazer menos. Então, quando for mais aqui, ali vai ser mais. Quando aqui for menos, aqui vai ser menos. Tudo bem? E aí, seno sempre é seno vezes cosseno. É a soma do produto entre o seno e o cosseno deles. Ou é a subtração entre o produto do seno e o cosseno dos dois arcos aqui. Certinho? Então, essa formulazinha aqui é a fórmula para o seno de A mais B ou para o seno de A menos B. Para você guardar, lembra de um poeminha, que fica bem fácil para você lembrar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, certo? O que tem a ver o sabiá com o seno e cosseno? Nada, é só porque rima sabiá com um Azinho aqui no final. Tanto que se eu deixar X e Y vai ficar estranho, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno X, cosseno Y, seno Y, cosseno X, não faz sentido. Então com A e B fica bem mais fácil de guardar, certinho? Mas é simplesmente só um macetezinho aí para a gente guardar o seno de A ou A mais ou menos B ou A mais A menos B, certo? Opa, quase que eu travei aqui. Então vou dar um exemplo de como usar isso, certinho? Tem várias situações que a gente pode usar. Então vamos imaginar que o cara peça para a gente calcular o seno de 75 graus, certo? Aí você vai ver lá dentro dos nossos arcos notáveis, não tem o 75, certinho? Porque a gente conhece o seno do 30, seno do 45, seno do 60. Ou a gente conhece 90, 0, 180 e 270, certo? O 75 propriamente dito a gente não conhece. Então como é que faz para ele, bisteca? Você vai fazer o seguinte, ó. Lembra aqui, ó, você vai pensar no 75 escrito como soma ou subtração de dois arcos que você conheça. Que no caso a gente usa sempre o 30, o 45 e o 60. Ou a gente usa um dos simétricos dele, certo? Então, ó, por exemplo, o 75 é a mesma coisa que 30 mais 45, por exemplo. Então, você vai pensar nesse cara como sendo a soma ou também pode ser
a subtração entre dois arcos. Então, no lugar de seno de 75, eu posso escrever que é o seno de 45 mais 30, ou 30 mais 45. Aqui tanto faz, certo? Então, o seno de 75 graus, o que ele vai ser? Aqui, galera, você vai usar essa formulazinha. O 45 é como se fosse o meu A e o 30 é como se fosse o B. Então, o 45 é como se fosse o A e o 30 como o B. Então, vai ficar seno 45 vezes cosseno 30. Mais, porque aqui é mais, seno 30 agora, vezes o cosseno 45. Então, vai ficar desse jeito. Então, qual que vai ser o seno de 75 graus? Vamos lá. Aqui a gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30 graus, a gente sabe que é 1 meio, vezes o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Eu vou fazer aqui na frente, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 6 sobre 4. Faz o produto em cima e embaixo. Mais raiz de 2 também sobre 4. Como os dois têm o mesmo denominador, então eu posso escrever numa fração só. Então, eu vou escrever que é raiz de 6 mais raiz de 2, tudo dividido por 4. Então, esse daqui seria o seno de 75 graus, certinho? Então, a ideia para calcular o seno e o cosseno de alguns arcos é pensar na soma deles, né? Pensar eles como sendo soma ou subtração de alguns arcos. Belezinha? Tudo bem? Tranquilo, galera? Suave mesmo? Certo? Alguma dúvida? E aí o 30, 45, 60 ou qualquer um dos seus qualquer um dos seus simétricos, eles podem nos ajudar nessa empreitada aí. Então, essa daqui é a formulazinha para o seno de A mais ou menos B. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Certinho? Então, nós temos esse primeiro exemplo aí, que seria o seno para A mais ou menos B. Show? Tranquilo? Então, agora a gente vai ver pro cosseno. Qual é a formulazinha pro cosseno? Então, agora a gente vai pegar aqui, ó, o cosseno de A mais B, e depois a gente vai ver como é que é o cosseno de A menos B. O que você deve guardar também, ó? No seno, o seno, ele é um cara sem preconceito, sem nada, ele faz uma mistura. Então, ele faz seno vezes cosseno, certo? Ele pega o seno de um, multiplica com o cosseno do outro, tudo bem? Então, essa é a ideia para o seno, tá? O cosseno, ele já é mais individualista, ele separa. Para calcular o cosseno de A mais B, você vai fazer assim, ó, o cosseno de A vezes o cosseno de B. Lá, você vai fazer cosseno vezes cosseno, certo? Aí ele também é do contra. Se for mais, você vai subtrair. Então você vai fazer o produto entre os cossenos menos, aí agora você vai fazer o produto entre os senos. Então você vai fazer seno A vezes seno B, certo? Então, quando for mais, o arco soma, você vai subtrair o produto do cosseno pelo produto do seno, tudo bem? E no caso de ser menos aqui, né? Se nesse caso for menos, aí aqui a gente vai somar, certinho? Então, eu brinco com os alunos que para o cosseno é cossa, cossa, senta, senta. Tudo bem? Ficou muito feio. Então, vai ficar cossa, cossa, senta, senta. Então, essa é a ideia do cosseno. Cossa A vezes cossa B.
mais ou menos, vai depender do que você vai fazer, seno A vezes seno B, cossa, cossa, senta, senta, para você lembrar, certinho? Então, olha um exemplo aqui. Se eu pego e eu quero calcular qual é o cosseno de 105 graus. Aí lembra, você tem que pensar o 105 como sendo uma soma ou uma subtração entre dois termos, certo? Você tem que pensar ali no cosseno, o 105, né? O arco 105, como a soma ou a subtração entre dois arcos. E no caso, a gente pode pensar que 105 é a mesma coisa que 60 mais 45, certinho? A gente pode pensar que 105 seria 60 mais 45, tá? Ah, senhor, posso falar que é 150 menos 45? Pode também. É outra maneira de falar, ó. Porque aí se você pega aqui, ó, 150 menos 45, vai dar 105 também. Então você poderia calcular o cosseno de 150 menos 45. Que a gente sabe que o 150, por exemplo, ele é simétrico do 30. Então é uma outra maneira, viu? Você sempre vai usar ou 30, ou 45, 60, certo? De acordo com o que você quer, somando, subtraindo os seus simétricos ou eles mesmos para calcular o arco que você deseja. Então essa vai ser a ideia, não tem uma regra falar que você sempre vai usar. Alguns exemplos a gente está mostrando aqui para vocês, mas na hora do exercício você vai ser desafiado a pensar em alguma coisa, certo? Então o que vai ser o cosseno de 105? Vai ser o cosseno de 60, então cossa, cossa, cosseno de 60 vezes o cosseno do 45. Ó, aqui que é importante, quando for mais, vai ser menos o produto. Então você vai fazer o produto entre os cossenos menos o produto entre os senos, seno de 60 vezes o seno de 45, certo? Então o cosseno de 105 graus, ele vai ser, vamos lá, o cosseno de 60 é meio, o do 45, raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Então, o cosseno de 105, ele vai ser raiz de 2 menos raiz de 6, tudo sobre 4. Certo? Então, galera, essa é a ideia para o arco soma ou arco subtração. Sempre que você for desafiado, você tiver um probleminha para calcular a soma, né, um arco, você vai pensar um arco que você desconhece, o seu simétrico, né? O seu simétrico não é de um dos notáveis que a gente está acostumado. Você vai pensar naquele ângulo como sendo a soma ou a subtração entre dois arcos que você conheça, certo? Entre dois arcos que você sabe o valor do seno e do cosseno. Tudo bem? Dentro do cosseno, eu vou fazer aqui com vocês uma observação, que é bem importante. Porque essa daqui não é a única formulazinha. Ah, não, certo? Esquece que o Bisteca diz. Isso vai ser mais pra frente, que a gente vai trabalhar. Certinho? Desculpa. Isso a gente vai ver mais pra frente. Agora a gente vai ver a tangente. Eu tô pensando já na outra aula aqui. E aí por isso que deu ruim aqui no meu pensamento. Então agora a gente vai ver a tangente também. Certinho? Então vamos ver a tangente de A mais B ou a tangente de A menos B. Qual é a forma? A mais B, certo? E aí depois a tangente de A menos B. Como é que é a formulazinha para a tangente de A mais B? A tangente, ela é romântica. A tangente, ela é romântica. Tá chegando o dia dos namorados aí, sexta-feira. Então a tangente vem aqui para homenagear. Porque a tangente você vai guardar assim, ó. Tem a tangente de A mais a tangente de B, certo? Quando for mais ali, dividido por 1 menos a tangente
de A vezes a tangente de B. Então, a tangente de A mais B, por que ela é romântica? Porque você pode brincar assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí você dá um suspiro apaixonado. Você viu? Entendeu? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, certo? Tem gente que ama ou tem gente que beija? Tem gente que ama e beija. E aí você só precisa guardar aí o sinalzinho. Quando for mais, em cima você vai somar. Tem gente que ama ou beija, é porque vai vir mais ou menos aqui. E aqui em cima, produto, tem gente que ama e beija, é vezes. Então, ó, quando for mais, vai ser mais em cima, menos embaixo. E quando for menos, vai ser o contrário embaixo, ó. Vai ser menos em cima, certo? E mais embaixo. Então, tem gente que ama ou tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Certinho, meus amores? Então, essa seria a ideia para tangente. Tudo bem? Aí eu quero ver um exemplo aqui com vocês também. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, a tangente de 15 graus. 15 graus, ele dá algumas opções pra gente. No caso, eu vou usar aqui, ó, a tangente de 15. 15 é a mesma coisa que 60 menos 45, certo? 15 graus é 60 menos 45. Ou poderia fazer 45 menos 30 também, tá bom? Então, a tangente de 15, ela vai ser tangente que ama, que é o 60, menos tangente que beija, que é o 45, mais tangente que ama, que é o 60, vezes a tangente que beija, que é o 45. Então, olha como é que vai ficar. A tangente de 60 é raiz de 3, menos a tangente de 45, que é 1, dividido por 1, que é da fórmula, mais raiz de 3, que é a tangente de 60, vezes 1, que é a tangente de 45. Então, a tangente de 15, ela vai ficar raiz de 3 menos 1, dividido por 1 mais raiz de 3. E aí, lembra que aqui embaixo a gente precisa racionalizar, né? Então, vou multiplicar aqui por 1 menos raiz de 3, certo? Em cima e embaixo. Vocês lembram dessa racionalização aqui? Tudo bem? E aí vai ficar em cima, ó, vamos fazer a distributiva. Vai ficar raiz de 3 menos 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, menos 3. Menos 1 vezes 1, menos 1. E menos 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3. Dividido, galera, ó, presta atenção. Por que a gente usa esse produto aqui, né? Por que a gente multiplica 1 mais raiz de 3 por 1 menos raiz de 3? É o seu conjugado, que a gente chama quando é um número lá irracional. Irracional não, desculpa, um número... Ai, Deus, complexo. 1 mais raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, a gente usa esse produto notável. A mais B vezes A menos B. Porque aí a gente sabe que isso vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Então, 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3, isso vai dar 1 ao quadrado, que é 1, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Por isso que some a raiz embaixo. Então, vai sobrar embaixo pra gente, ó, menos 4, mais 2 raiz de 3, dividido por menos 2. Como está sendo dividido por menos 2, eu vou dividir cada um deles em cima por menos 2. Ó. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2 em cima. Mais 2 raiz de 3 dividido por menos 2 vai dar menos raiz de 3. Então, ó, a nossa tangente vai ser 2 menos raiz de 3. Certo, meus amores? Tudo bem? Alguma dúvida? Então é isso, ó. Qualquer coisa dá uma voltadinha aí,
tá? Para, se for necessário, o vídeo, para vocês prestarem bastante atenção, certo? E aí, essas são as fórmulas para arco soma ou arco subtração. Seno, cosseno e tangente, beleza? O que eu separei agora pra gente foi alguns exercícios envolvendo esses três caras, um pouquinho mais aprofundado do que a gente viu aqui, certo? E aí eu gostaria de estar resolvendo com vocês. Eu vou mandar uma listinha para vocês, tudo bem? E aí, se caso esse exercício estiver na listinha, vocês me perdoem, porque eu não lembro quantos exercícios que eu coloquei na lista. A lista eu já até preparei. E quais eles são também. Então vamos pegar aqui um carinha novo. E aí vamos ver lá o primeiro exercício. Arco soma. Aqui o primeiro cara. É esse exercício aqui. Olha lá. Ele fala o seguinte: se seno de A menos 30 graus é igual a M, então o cosseno de 60 graus mais A é igual a... Então ele quer saber o valor lá. Ele deu essa expressão: se o seno de A menos 30 é igual a M, o que vai ser o cosseno de 60 mais A? Vamos trabalhar com o que ele deu aqui. O que seria o seno de A menos 30? Seria o seno de A vezes o cosseno de 30, certo? Seria o B, menos, lembra que o seno mantém o sinal, o seno de 30 vezes o cosseno de A. Em a terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. E isso daqui vai dar M. Tudo bem? Aí, ele diz assim, ó, se a gente for trabalhar nessa expressão, a gente vai ter que seno de A vezes raiz de 3 sobre 2 menos meio vezes o cosseno de A é igual a M. Então, a gente tem que seno de A vezes a raiz de 3 menos o cosseno de A, e tudo isso daqui dividido por 2, porque está no mesmo denominador, é igual a M. Aí eu vou passar esse 2 aqui para lá, e aí eu vou ter que raiz de 3 vezes o seno de A menos o cosseno de A é igual a 2M. A gente vai guardar essa informação, tá? Então vamos guardar essa informação que é importante. E o que ele quer calcular? Ele quer calcular o cosseno de 60 mais A. Vamos trabalhar um pouquinho com essa expressão? Então, ó, eu vou pegar aqui uma nova folha para a gente trabalhar só com essa expressão, ó. O cosseno de 60 mais A. Então, ó, anota aí comigo. O cosseno de 60 mais A. Certo? Então, cosseno de 60 mais A. O que seria ele? Cossa, cossa. Então, seria cossa 60 cossa A menos, porque quando for mais vai ser menos, seno 60 vezes seno A. Então, olha o que a gente vai ter. Que o cosseno de 60 mais A, ele vai ficar nessa expressão. Cosseno de 60 é meio, vezes o cosseno de A, menos o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de A. E aí eu vou ter essa expressão aqui para o cosseno de 60 mais A. Eu vou ter cosseno de A menos raiz de 3 vezes o seno de A, e tudo isso dividido por 2. Ó, vamos voltar aqui. Raiz de 3 vezes seno de A menos cosseno de A, a gente descobriu que é 2M. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Vamos pegar isso que a gente descobriu. Certo? Vamos pegar isso daqui e vamos levar para lá.
Então, ó, raiz de 3, vou até fazer o esqueminha aqui, ó. Vou até recortar isso daqui pra gente. É isso que eu quero fazer com vocês. Vamos pegar aqui, vamos copiar. E aí lá no outro, a gente vai colar. Aí, ó, colamos aqui. Certo? Galera, olha o que a gente tem. Vamos comparar. O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui está cosseno de A menos raiz de 3 seno de A. E aqui está raiz de 3 seno de A menos cosseno de A. Está invertido os sinais. Então, ó, se eu pego essa expressão aqui e multiplico ela por menos 1, ela vai ficar igual a essa. Que pensa comigo. Menos vezes raiz de 3 seno de A vai dar menos raiz de 3 seno de A. Menos 1 vezes menos cosseno vai ficar mais cosseno de A. Igual, como eu multipliquei tudo, eu preciso multiplicar aqui também. Menos 2m. Então, ó, vou inverter aqui só para você perceber. O cosseno de A menos raiz 3 seno de A é igual a menos 2m. Certo? Ó, eu tenho exatamente a mesma expressão. Cosseno de A menos raiz de 3 seno de A. Certo? Aí o que eu vou fazer então com essa expressão? Eu vou substituir aqui, ó. No lugar dessa expressão, eu acabei de descobrir que vale menos 2m. Então, menos 2m dividido pelo 2. Então, isso daqui vai ser menos m. Então, a gente acabou de descobrir que o cosseno de 60 mais A é igual a menos m. Então, cosseno de 60 mais A é menos m. Se a gente voltar aqui rapidinho só para ver a alternativa, menos m, menos 1m, a alternativa correta é a letra C. Então, nesse primeiro exercício que a gente viu aí, ó, a questão é a letra C. Certo? Então, ó, um exercício em que ele deu pra gente uma expressão e pediu para calcular a outra. Certo? Tudo bem? E aí a gente usou as fórmulas que a gente acabou de aprender. Beleza? Galera, então, ó, em vias gerais, sempre que tiver invertido aqui, é porque o cara colocou menos em evidência. Eu poderia ter feito esse raciocínio aqui com vocês. Ó. Porque, por exemplo, aqui eu tenho cosseno de A menos raiz de 3 seno de A. Se eu penso que eu coloquei o menos 1 em evidência, eu vou ter aqui, ó, menos cosseno de A, que vai ser cosseno de A dividido por menos 1, vai dar menos cosseno. E menos raiz de 3 seno de A dividido por menos 1 vai dar mais raiz de 3 seno de A. Então, é como se fosse o oposto. Seria o seu simétrico. Certo? Essa que seria a ideia. Toda vez que tiver invertido, você pode pensar que é o oposto. Certinho? É aquele mesmo cara, só que você vai pegar o seu oposto. Você vai pegar o seu simétrico. Que dentro lá dos números reais, né, a gente sabe, dentro dos inteiros também, dos racionais, você tem o zero, de um lado você tem os positivos e do outro lado você tem o negativo. Você tem os opostos, né, em relação ao zero ali. Que em módulo eles têm os mesmos valores. Tudo bem? Alguma dúvida então? Então a resposta desse primeiro exercício que eu fiz com vocês é a letra C. Tá? Qualquer coisinha vocês voltam aí ou falem comigo depois. Vou pegar um segundo exemplo aqui. Eu peguei 3 exemplos para a gente fazer. Que são interessantes para a gente pensar. E esse daqui, de todos, eu acho que é o mais interessantinho. Porque ele fala, olha aqui, ó, de PA. Ele mistura o nosso conceito aqui de trigonometria com progressão aritmética. Então, ele é muito legal da gente pensar. Os números reais. Seno de π sobre 12. Seno de A e seno de 5π sobre 12, nesta ordem, olha lá, ó, formam uma PA, uma progressão aritmética. Então, aqui a gente tem uma PA nessa ordem. Então, o valor de seno de A, ele quer descobrir o valor de seno de A.
Meus amores, pensa comigo. Se nessa ordem eles formam uma PA, tem uma propriedade muito importante sobre o termo central. O que vocês devem ter visto com o Rafael? Que o termo central, que é o seno de A, ele vai ser a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Então, eu vou fazer seno de π sobre 12 mais seno de 5π sobre 12, e aí eu vou dividir isso por 2, é a média aritmética entre eles. Tudo bem? Se você for pegar aqui π sobre 12, o π sobre 12 é 180 dividido por 12, certo? E aí, se você divide aqui, ó, 180 por 12, isso daqui vai dar 18 por 12, 1, sobra 6, 60 vai dar 15, ele é o 15 graus. Pô, então eu vou lá, senhor, já você me ensinou a calcular o seno e o cosseno de 15 graus ali, certo? Galera, não vai por essa, porque vocês vão ver que vai demorar mais. Prestem bastante atenção na maneira que eu vou fazer e o bisuzinho que eu vou dar. Cara, dá uma olhada sempre para os arcos, olha para os arcos. Eu tenho aqui π sobre 12 e 5π sobre 12. E aí, sempre que tiver os arcos, vem no cantinho e soma. O que dá π sobre 12 mais o 5π sobre 12? Se você somar esses dois carinhos, vai dar 6π sobre 12, tem o mesmo denominador. Então, ó, 6 dividido por 12 aqui, né, dá pra gente simplificar, vai dar 1/2. Então, vai dar π sobre 2, cara, vai dar 90. O que significa isso? Que o π sobre 12 e o 5π sobre 12, eles são complementares. E aí, isso daqui tem que significar algo para você. A gente conversou, inclusive, na aula passada, quando a gente viu redução ao primeiro quadrante. Não sei se foi exatamente a aula passada, mas a gente viu isso na redução ao primeiro quadrante, a gente viu isso lá na primeira aula de trigonometria. O que significa dois arcos serem complementares? O seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, o seno de 5π sobre 12 é igual ao cosseno de π sobre 12. Eles são complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. E vice-versa, aí você pode fazer do jeito que você escolher. Eu vou substituir aqui, então, ó, no lugar de seno de 5π sobre 12, eu vou colocar cosseno de π sobre 12. Então, eu vou ter que o seno de A é igual ao seno de π. Ah, vou fazer uma coisinha aqui, vocês me permitem? Eu vou pegar esse 2 e passar multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes o seno de A igual ao seno de π sobre 12 mais o cosseno também de π sobre 12. Por que você deixa no mesmo arco? E aí é um bizu. Quando tiver assim, ó, seno mais cosseno de um mesmo arco, aí é um bizuzinho. Nos exercícios, eleva isso ao quadrado. Vocês vão entender o porquê. Você vai elevar esses carinhas aqui ao quadrado. Tudo bem? Então, você vai elevar esses carinhas aqui ao quadrado. Aí, olha o que vai acontecer. 2 seno de A ao quadrado vai dar 4 seno ao quadrado de A. Igual. Seno de π sobre 12 mais cosseno de π sobre 12 ao quadrado, isso vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí, vamos lá. Eu tenho 4 seno ao quadrado de A igual. Aqui, olha o que eu tenho. Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Quando eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco,
O que a gente aprendeu que dá isso? Isso vai dar um mais. E aí vem a parte legal. O que é 2 seno de π sobre 12 mais cosseno de π sobre 12? Eu vou mostrar isso daqui para vocês. Daqui a pouquinho, na próxima parte da nossa aula. Isso daqui, pessoal, e aí eu já vou lá adiantar um pouquinho, tem uma coisinha que a gente vai estudar, que é o conhecido arco duplo. Então já vou adiantar um aqui para vocês. E aí você tem um arco duplo para o seno, para o cosseno e para a tangente, certo? O que é arco duplo? Arco duplo seria, por exemplo, 2A, seria 2x, certo? Você vai calcular o seno dele. Então, por exemplo, o que é o seno de 2A? É o arco duplo do A, certinho? Para vocês entenderem a resolução, o seno de 2A, ele é o seno de A mais A. Vocês concordam comigo? E agora a gente acabou de ver isso, ó. A gente acabou de ver como é que faz seno de arco-soma. Então a gente vai ver que o seno de 2A, ele vai ser seno A vezes o cosseno A mais seno A vezes o cosseno A. Porque na hora que a gente fala seno A, cosseno B, cosseno A, o A e o B que a gente tinha, eles são iguais. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Que o seno de 2A, ele vai ser seno A vezes cosseno A, que está somando quantas vezes? 2. Muito apertadinho, deixa eu fazer novamente. Aqui, ó, eu tenho seno A, cosseno A desse lado, mais seno A, cosseno A desse lado. Então, eu tenho 2 seno A, cosseno A. Então, essa daqui é a fórmula do arco duplo para o seno. O seno de 2A, ele é 2 seno A cosseno A. Então, você precisa guardar isso, ó. Toda vez que tiver 2 vezes seno de um arco vezes o cosseno do mesmo arco, isso é o seno do dobro desse arco. E aí, se a gente volta aqui no exercício, aqui aparece, ó, exatamente isso, 2 vezes o seno de π sobre 12 vezes o cosseno de π sobre 12, do mesmo arco. Então, o que a gente pode afirmar que é isso? Isso é um arco duplo. Isso daqui é a mesma coisa que o seno de 2 vezes π sobre 12. Tá, Bisteca, mas do que isso ajudou? Cara, ajudou muito. Porque isso aqui vai dar 4 seno ao quadrado de A igual a 1 mais... O que vai dar isso? Ó, 12 e 2 simplificando, vai dar seno de π sobre 6. E eu sei que o π sobre 6 é o 30. Qual é o seno de 30? Meio. Então, vou ter essa expressão aqui, ó. Que 4 seno ao quadrado de A vai ser 1 mais meio. Se eu somar aqui, ó, 1 mais meio, eu vou ter que 4 seno ao quadrado de A vai ser igual a 2 mais 1 sobre 2. Então, o seno ao quadrado de A ele vai ser, ó, pensa comigo, que vai dar 3 meios. Esse 4 vai passar dividindo, então vai dar 3 oitavos. Tira o quadrado aqui para a gente descobrir. Seno de A vai ser raiz quadrada disso, né? Então, vai ficar raiz de 3. Embaixo a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Racionalizando, então eu vou ter que o seno de A, qual é o seno de A? O seno de A, eu não posso fazer aí, eu acho que já deve estar em cima da minha imagem, né? Até aqui eu acho que vai ser legal.
Então, o seno ao quadrado aqui, ó, vamos pegar um espacinho aqui desse cara. Então, o seno de A, ele vai ser a raiz quadrada, né, de 3 sobre 8. E aí, como a gente estava vendo, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Quando você racionalizar, você vai ter seno de A igual a raiz de 6 sobre 4. Se multiplicar por raiz de 2 embaixo, vai dar 4, né? Porque 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, então vai dar 4. E em cima vai dar raiz de 6. Então a alternativa correta é a letra D. Então a gente misturou aqui, ó, um pouquinho. Tudo bem? Acho que eu fui pego por mim mesmo. Certo? Então esse daqui é um arco duplo, que a gente acabou de ver numa questãozinha aplicada a PA e trigonometria. Então, galera, a gente tem essa formulazinha aqui para o arco duplo do seno. E justamente eu ia fazer essa observação que a gente acabou de ver no exercício. Toda vez que você tem a expressão seno de A mais cosseno de A igual a um valor aqui, ó, vamos colocar uma constante K. Se você eleva os dois lados ao quadrado, o que vai aparecer? O que dá seno de A mais cosseno de A elevado ao quadrado? Você vai ter isso, ó. Você vai ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí, no caso, como eu chamei de K, vamos colocar K ao quadrado. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. E aqui a gente acabou de ver que 2 vezes seno A cosseno A é a mesma coisa que seno de 2A. E isso daqui vai ser K elevado ao quadrado, tá? Então, guarda isso, ó. Toda vez que você faz seno de A mais cosseno de A elevado ao quadrado, o que dá essa expressão? Vai dar 1 mais seno de 2A, certo? Isso daqui pode facilitar demais a nossa vida nos exercícios, como a gente acabou de ver no exercício aí. Tudo bem? Aí agora eu vou falar para vocês do arco duplo do cosseno e da tangente, para a gente fazer o restinho dos exercícios que eu propus ali, certo? E a gente encerrar a aula. Então esse daqui é o seno, né, do arco duplo. Aí agora eu vou ver com vocês o cosseno. Tudo bem? Então vamos ver agora o cosseno. O raciocínio é o mesmo. Vocês já entenderam a ideinha. Eu quero calcular o cosseno de 2A. Então o que você vai lembrar? O cosseno de 2A é o cosseno de A mais A. Então, o que é o cosseno de A mais A? Lembra que o cosseno de A mais B é cossa cossa, senta senta. Cossa A, cossa B, menos senta A, seno B. Então, aqui vai ser cosseno A vezes cosseno A, menos seno A vezes o seno A. Então, eu vou ter que o cosseno de 2A, ele vai ser cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Então, essa expressão aqui é para o cosseno de 2A. Para calcular o cosseno de 2A, você precisa saber o arco metade dele, né? Qual é o cosseno de A e qual é o seno de A, e elevar isso ao quadrado, fazer a subtração entre eles. E aí, lembra que eu estava começando a me confundir lá atrás, falar que tinha uma observação? Que a observação é aqui, ó. Essa não é a única expressão para o cosseno de 2A. Certinho? Como assim, Bisteca? Lembra que a gente estudou a fundamental? Que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. E aí você vê que as duas são bem semelhantes. Assim, semelhantes não, né? Eles são bem parecidos, uma lembra a outra. E aí eu disse para vocês que, por exemplo, o seno ao quadrado de A, o que a gente pode colocar no lugar dele? 1 menos cosseno ao quadrado de A.
E no lugar do cosseno ao quadrado de A, o que a gente pode colocar nele? 1 menos o seno ao quadrado de A. Então a gente vai fazer isso. Vamos substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno, para ver o que vai dar. E depois vamos substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno, para ver o que vai dar. Então a gente vai ter mais duas expressões para o cosseno, que é o seguinte. Olha lá, ó. A gente tem essa, vou colocar em vermelho. Que cosseno de 2A, ele é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Essa é a principal. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Mas a gente aprendeu que cosseno ao quadrado de A é 1 menos seno ao quadrado de A, certo? Então eu vou substituir. E aí, olha o que eu vou ter. Cosseno de 2A vai ser igual. No lugar desse cara, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A. E aí eu copio o restante. Menos seno ao quadrado de A. Então, olha o que eu vou ter aqui. Cosseno de 2A, ele é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Isso é uma vantagem, bisteca? Sim. A gente está escrevendo o cosseno de 2A só em função de seno. Certo? Porque antes, aqui, ó, nessa fórmula, ele estava em função de cosseno e de seno. Aqui ele só está em função do seno. E aí a gente pode fazer a mesma coisa agora, ó. Pensando nessa expressão aqui, ó. Que seno ao quadrado de A é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então eu posso substituir aqui agora, ó. Eu posso, no lugar desse cara aqui, colocar essa expressão. E aí eu vou ter isso, ó. O cosseno de 2A, ele vai ser cosseno ao quadrado de A, copia, menos, olha o sinal de menos. E aí a gente vai colocar entre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de A, certo? Então o cosseno de 2A, ele vai ser igual a cosseno ao quadrado de A, menos 1, e menos vezes menos aqui vai dar mais cosseno ao quadrado de A. Então eu vou ter que o cosseno de 2A, ele também pode ser 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Então também é uma vantagem, porque aí aqui eu tenho o cosseno de 2A escrito em função de cosseno. Aqui está em função só do seno e aqui em função do cosseno, certo? Olha um exercício para esse carinha aqui. Ele fala o seguinte, seja P um número real positivo, e aí ele fala assim, se seno de 2θ é igual a 2P, e seno de θ é igual a 3P, ele quer saber então o valor de P. Mas eu acho que não era esse, cara, que eu queria fazer, calma aí. Era esse daqui. Eu falei de cosseno para você, depois a gente comenta sobre esse, a gente vai fazer isso. Eu quero falar sobre isso. Deixa eu ver. É isso, esse aqui mesmo. Esqueci de colocar mais observação. Beleza, aqui ó. Seja x tal que seno de x mais cosseno de x é 1. Isso é o exercício que deu, tá? Não é uma regra. Determine todos os valores possíveis para seno de 2x mais cosseno de 2x. Então vamos lá. Ó, olha o que ele fala. Seno de x mais o cosseno de x é igual a 1. O que a gente aprendeu? O que a gente vai treinar nossa mente para fazer? Toda vez que aparecer seno mais cosseno,
Vamos elevar ao quadrado. Por quê, galera? Vamos lá, o que que sai daqui? Ó? Eu não vou fazer com vocês de novo o produto notável. O que que vai sair daqui? Daqui, seno de x mais cosseno de x, vai sair 1, que vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, mais 2 vezes seno vezes cosseno, é o seno de 2x. Isso é igual a 1. Então, a gente vai descobrir aqui, ó, que o seno de 2x é igual a 0. Então, ó, essa parte que a gente já descobriu, que o seno de 2x é igual a 0. Agora, a gente precisa calcular o cosseno de 2x. Ó. A gente necessita calcular o cosseno de 2x. E aí, como que eu vou calcular o cosseno de 2x? O cosseno de 2x ele tem 3 opções. Uma delas é que o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Certo? Então, se eu descobrir qual é o valor do cosseno de x, eu posso substituir aqui e achar. Aí, olha o que a gente sabe. Da fórmula fundamental, olha como ela é importante para a gente. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aqui do enunciado, eu posso tirar que seno de x é 1 menos cosseno. Só nesse caso, porque o enunciado está me dizendo isso. Então, aqui no lugar desse carinha, ó, eu posso substituir o seno de x por 1 menos cosseno, e aí eu elevo ele ao quadrado aqui na fundamental. Isso é igual a 1. O que vai dar aqui? Ó? Aqui vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo é a resolução desse quadrado da diferença. Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Olha o que vai sobrar para a gente. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de x. Menos 2 cosseno de x igual a 1 menos 1 dá 0. Que aí eu passo 1 para lá, subtraindo, vai dar 0. Certo? O que a gente resolve aqui? Uma equaçãozinha do segundo grau, ó. Vamos colocar o 2 cosseno em evidência. 2 cosseno ao quadrado dividido por 2 cosseno vai dar só cosseno. Menos 2 cosseno dividido por 2 cosseno vai dar menos 1, igual a 0. Certo? Essa daqui é uma equação onde está faltando o termo C. Então, eu tenho que 2 cosseno é igual a 0. E aí eu vou tirar que o cosseno é igual a 0. Ou que cosseno de x menos 1 é igual a 0. Então, eu vou tirar que o cosseno de x é 1. Eu vou ter dois valores para o cosseno. O cosseno de x ele pode ser 0, ou o cosseno de x ele pode ser 1. E aí, bisteca, como é que eu vou fazer isso então? Vamos lá. A gente precisa saber do cosseno de 2x. Que a gente diz que é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Certo? Foi isso que a gente tirou daqui. Olha lá, cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x. Só que a gente descobriu dois valores para o cosseno. Então, a gente vai ter, se o cosseno de x for igual a 0, então a gente vai ter que o cosseno de 2x ele vai ser 2 vezes 0 ao quadrado menos 1, ou seja, ele vai ser menos 1. Se o cosseno de x for igual a 1, que é a outra opção, o que a gente vai ter aqui? O cosseno de 2x vai ser 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, vai dar 2. Menos 1 dá 1.
Então, galera, a gente tem duas possíveis soluções, né? Que aí a gente tem o seguinte, ele quer isso, ó. Ele quer o valor de seno de 2x mais cosseno de 2x. O seno de 2x, vamos lá, primeira opção é 0, mais o menos 1 aqui, ó. Então a primeira resposta é menos 1. Qual é a segunda? 0 mais 1. Então pode dar 1. Então quando você soma seno de 2x mais cosseno de 2x, pode dar menos 1 ou 1. Beleza? Tudo bem? Vai suar aqui, hein? Agora a gente vai para o arco duplo da tangente. Bora lá. Certo? Para tangente, galera, vamos lá, ó. Como é que vai funcionar a tangente de arco duplo? Então eu quero fazer a tangente de 2A. O princípio para guardar é o mesmo. Vou fazer a tangente de A mais A. Então a tangente de 2A vai ser tangente de A mais a tangente de A também. Porque lembra que a tangente de A era a tangente que ama, a tangente que beija. Só que o A é igual a B. Então vai ficar tangente de A mais tangente de A, 1 menos a tangente ao quadrado de A. Certo? Então a formulazinha para a tangente de 2A, ela vai ser 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Belezinha? Então essa formulazinha é para o arco duplo da tangente. Assim, se a gente... Então vai ficar assim, ó. Para arco sou seno de A mais ou menos B. A gente tem seno A, cosseno B, mais ou menos seno B, cosseno A. Tem a terra, tem palmeiras, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O cosseno de A mais ou menos B. É o cossa, né? Então é cossa A, cossa B, menos quando for mais, e mais quando for menos. Seno A, seno B, certo? Cossa, seno. A tangente de A mais ou menos B seria, tem gente que ama ou tem gente que beija, certo? Tem gente que ama ou beija, certo, meus amores? E aí fica, quando for mais é mais em cima, menos embaixo. Quando for menos, menos em cima, mais embaixo. Arco duplo, o seno de 2A é 2 seno A, cosseno A. O cosseno de 2A, ele vem como cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E daqui a gente pode tirar que o cosseno de 2A também é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Ou pode tirar também que o cosseno de 2A é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. E para finalizar, a tangente de 2A, que seria 2 tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Essas são as fórmulas que a gente trabalhou na aula de hoje. Para arco soma ou subtração e aqui para arco duplo, certinho? Na próxima aula a gente vai ver para arco metade e aí a gente vai ver uns detalhezinhos a mais, beleza? E para a gente encerrar hoje, para ficar bonitão, eu quero fazer mais exercícios com vocês. E aí eu separei alguns aqui que a gente já viu, né?
Então a gente sabe aqui, a gente já fez o primeiro exemplo, o segundo, vamos fazer o terceiro. A gente já fez também o segundo de arco-duplo. Deixa eu ver se a gente fez esse daqui, o terceiro. Não, esse a gente não fez ainda. Esse exercício é legalzinho. Vamos pensar um pouquinho nele, ó. Ele fala o seguinte: se x menos y é igual a 60 graus, o valor de seno de x mais seno y ao quadrado, é um quadrado da soma deles, mais o quadrado da soma dos cossenos é igual a. Vamos trabalhar com essas expressões. Então, o que é seno x mais seno y ao quadrado? Seria seno ao quadrado de x mais 2 vezes o seno de x vezes o seno de y mais o seno ao quadrado de y, certo? Aqui o que a gente tem, ó, mais, agora vamos fazer para esse, cosseno ao quadrado de x mais 2 vezes cosseno x cosseno y mais o cosseno ao quadrado de y. E aí aqui vamos com calma, vamos lá, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu tenho 1. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, eu tenho 1, beleza? Então aqui eu já tenho 1 mais 1, suave. Aí agora sobrou o que pra gente? 2 vezes seno de x, seno de y, mais 2 cosseno de x, cosseno de y. Sobrou então pra gente isso. Eu vou colocar o 2 em evidência. E aí vai sobrar, ó, seno x vezes seno y. E aqui vai sobrar mais cosseno x vezes cosseno y. Cara, não tem nenhum seno vezes seno mais cosseno vezes cosseno. Mas você concorda que a gente pode inverter isso? Então vai ficar assim, ó, 1 mais 2 que multiplica. Eu vou pegar esse produto e escrever primeiro. Então vou ter cosseno x vezes cosseno y, cossa a cossa, mais seno x vezes seno y. Olha que legal, cossa a cossa, senta a senta. Então isso daqui, como é mais, é a mesma coisa que cosseno de x menos y. Certo? Então é o cosseno de x menos y. Aí vai ter um 2 que vai multiplicar ele. E aqui eu já vou somar, que vai dar 2. Certinho? Como ele disse que x menos y é 60, então eu posso colocar 60 aqui, ó. Vai ficar 2 mais 2 que multiplica o cosseno de 60 graus. Então eu vou ter 2 mais 2 vezes cosseno de 60 é meio. Então, ó, vai cancelar aqui esse produto. 2 mais 1. Então a gente vai ter que a resposta é 3. Então a alternativa correta, letra D. Certinho? Então é um outro tipo de exercício. A gente tem que ficar ligado aí na fórmula, tudo mais, para poder utilizar. Tá certinho? Vou pegar mais alguns aqui para a gente fazer os outros. Beleza? Qualquer coisa vocês vão voltando aí para dar uma olhadinha no exercício. Já fez o 1, fizemos o 2, 3. Esse 4 é bem legal, certo? Ele é bem interessante. A gente pensar um pouquinho nele aqui, ó. Ele fala assim: na figura, tangente de beta é igual a. Então ele quer calcular qual é a tangente de beta. Beleza? Galera, a tangente de beta aqui, ó, tá nesse triângulo, que não é um triângulo retângulo, certo? Mas aí eu tenho aqui, ó, dois triângulos retângulos. Eu tenho o grandão e tenho o pequenininho. Então vamos pensar aqui comigo. Nesse triângulo retângulo pequenininho, seria esse daqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui que é agudo, certo? Tá nesse triângulo aqui. Eu vou pegar esse ângulo aqui e vou chamar, por exemplo, de alfa.
certo? Tudo bem? Aí eu consigo calcular a tangente de alfa, ó. A tangente de alfa, ela seria o que para mim? Cateto oposto ao alfa é 0,5 centímetros e o cateto adjacente a alfa seria 10 centímetros. Então isso daqui é a mesma coisa que 5 sobre 100, certinho? A tangente de alfa, então, seria 1/20, né? Vamos dividir aqui por 5, certo? Aí eu pensei na seguinte situação. Eu vou pegar o triângulo retângulo grandão, que é esse daqui que eu vou fazer em rosa, falar esse triângulo grandão, e vou calcular a tangente desse arco aqui, ó, desse ângulo, certo? Desse ângulo aqui, que seria o ângulo alfa mais beta. E aí, o que seria a tangente de alfa mais beta? Vamos ver. A tangente de alfa mais beta, ela seria... Qual é o cateto oposto ao alfa mais beta? Seria todo esse cateto aqui, ó, que é 2,5. Dividido pelo cateto adjacente aqui, que é 10. Certo? Isso daqui vai dar 25 sobre 100. Que simplificando pelo próprio 25, isso daqui vai dar 1/4. Então a gente descobriu que a tangente de alfa mais beta é igual a 1/4. Como ele quer calcular a tangente de beta, a gente sabe a formulazinha disso. O que é a tangente de alfa mais beta? É a tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. E isso vai dar 1/4. E aí, através dessa expressão, a gente consegue calcular qual é o valor da tangente de beta. Porque a tangente de alfa a gente já sabe que é 1/20. Então, aqui, ó, substituindo, eu vou ter 1/20 mais a tangente de beta dividido por 1 menos 1/20 vezes a tangente de beta. E isso vai dar 1/4. Vamos continuar. Olha o que vai dar. Aqui em cima o MMC é 20. Então vai dar 20 dividido por 1 mais 20 tangente de beta. Dividido. Aqui também, ó, vai dar 20 o MMC. Então vai ficar 20 dividido por 1 aqui, 20 vezes 1, 20. Então vai dar 20 menos a tangente de beta. E isso é igual a 1/4. Cara, como eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, esse 20, que é o denominador, vai cortar. Então vai sobrar a minha expressão assim, ó. 1 mais 20 tangente de beta dividido por 20 menos tangente de beta é igual a 1/4. Certinho? Vamos continuar isso dali depois. Então vamos lá, não vamos pegar o fio aqui não, ó. Vamos pegar essa expressão, que a gente vai continuar com ela ali na outra folhinha, certo? Então vou vir para cá, olha lá. Pegar a expressão que a gente tinha lá na outra, e a gente continua agora. Vamos multiplicar cruzado, vai dar, ó, 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 20, 80 tangente de beta. Isso é igual a 1 vezes 20, 20. E 1 vezes menos tangente de beta. Vai passar para cá, ó, 80 tangente de beta. E esse menos que eu vim para cá somando, vai dar 81 tangente de beta. Igual a 20 menos 4, dá 16. Então a tangente de beta vai ser 16 sobre 81. Certo? A gente só precisa voltar lá para ver qual a alternativa que é, que nesse caso é o item A. Então a resposta desse exercício é o item A. Belezinha? Certo, meus amores? Então a gente tem aqui
Mais um exercício bem elaboradinho, ó. Primeiro usamos o triângulo retângulo para calcular a tangente do alfa, o pequenininho, e depois usamos o triângulo retângulo grandão para calcular a tangente do arco alfa mais beta. Show? E para a gente encerrar, tem mais um exercício aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Então a gente já fez o 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente já fez o 2. Eu vou fazer esse daqui que ficou faltando. Eu tinha pulado aquela hora que eu não queria fazer aquele momento, né? Seja P um número real positivo. Se seno de 2θ é igual a 2π e seno de θ é 3π, então o P é igual a... Vamos lá, vamos começar aqui por essa informação. O seno de 2θ é igual a 2π. O que é seno de 2θ? É 2 seno θ cosseno θ. E isso vale 2π. Vamos cancelar esse 2 aqui com 2. No lugar do seno de θ, eu vou colocar o que ele me deu, que é 3π vezes o cosseno de θ. E isso é igual a P. Certinho? Eu vou descobrir aqui que o cosseno de θ, então, é P dividido por 3π. Cancela, cancela. Então, cosseno de θ, ele vai ser 1/3. Uma pessoa na missa. Certinho? Aí agora eu sei que o cosseno dele é 1/3. Se eu sei que o seno é 3π e que o cosseno é 1/3, eu vou usar a fórmula fundamental. Porque aí na fórmula fundamental eu vou ter uma expressãozinha ali para poder determinar qual é o valor do P. E aí não esquece que está lá no primeiro quadrante o nosso ângulo. Então vamos lá, ó, o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então no lugar do seno eu vou colocar 3π e vou elevar ao quadrado. Mais no lugar do cosseno vou colocar 1/3 e vou elevar ao quadrado, isso vai dar 1. Então aqui eu vou ter 9π ao quadrado mais 1/9 igual a 1. Belezinha? E agora a gente vai trabalhar com essa expressão. 9π ao quadrado é igual a 1 menos 1/9. Certo? Então vamos aqui, ó, vamos pegar essa expressão e vamos levar lá para outra folhinha para poder fazer, certo? Então vou ter aqui essa expressãozinha bonita para a gente trabalhar. Então até aqui a gente chegou que 9π ao quadrado é igual a 1 menos 1/9. Então eu vou ter que 9π ao quadrado vai ser 9 menos 1 sobre 9. Então 9π ao quadrado vai ser 8/9. Antes de passar o quadrado tem que passar o 9. Então vamos lá, ó. P ao quadrado é igual a 8 sobre 81. Que esse 9 ele vai passar multiplicando aqui o outro 9. Então, P ele vai ser mais ou menos a raiz de 81 avos. Então, o P vai ser mais ou menos a raiz de 8 é 2 raiz de 2 e a raiz de 81 é 9. Certo? A gente vai ficar com o positivo porque o P, como ele é um valor para o seno e o θ está no primeiro quadrante, aqui ó, o P ele é um valor atribuído ao seno, como está no primeiro quadrante, o seno tem que ser positivo. Então a resposta deu 2 raiz de 2 sobre 9, que é a alternativa D de dado. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Então nós vimos muita coisa na aula de hoje, né? Nós vimos arco soma, arco subtração e arco duplo, tudo bem? Fizemos alguns exercícios bem legais durante a aula também. Então eu aconselho vocês a darem uma paradinha, voltarem, dar uma olhadinha em toda a aula, tá bom? Para tirarem suas dúvidas. Meus amores, bom feriado para todo mundo aí.
Fiquem com Deus e até a próxima.